Você sabia que a forma como você está falando sobre a sua vida pode estar te afastando do seu propósito, da sua missão? Tem palavras que você repete há anos e estão programando a sua mente para você desistir antes mesmo de você começar, antes mesmo de você conseguir continuar. E talvez seja exatamente por isso que você ainda não conseguiu encontrar o seu propósito, a sua missão. Bem, no vídeo de hoje é o nosso segundo episódio aqui da série O Poder das Palavras. Então, eu quero compartilhar com você algumas informações importantes. Muitas pessoas vêm até mim, né, e dizem assim: Carol, eu não sei o meu propósito, eu não sei minha missão, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E talvez seja o seu caso. Eu quero que você preste atenção em mim. Propósito é o que dá sentido maior à nossa vida, né? Propósito é aquilo que move a gente, é a forma como a gente dá significado às coisas, é a forma que faz a gente se mover no mundo, né? É sobre o como a gente, é sobre o porquê que a gente faz tal coisa, né? Por isso que eu falo muito, e você vai ver aqui nos meus vídeos do canal, eu falo da importância de você compreender e sentir o significado que tem as informações, o caminho para onde você vai, por que que você vai. É isso que você vai conectar para que você viva em prosperidade, em saúde, em realização e satisfação. E aí, toda vez que a gente pensa em propósito, a gente sempre está falando dessa nossa bússola interna, de algo maior que nos move, do porquê que eu faço o que eu faço. E a nossa missão, né, de forma prática, é como a gente manifesta o nosso propósito no mundo. Vou dar um exemplo. A minha missão, né, eu uso a parte terapêutica, né, como mentor e terapeuta holística, né, como a trabalhante da área da saúde para levar o meu propósito para as pessoas. Então eu uso, a minha missão é o meio, né, o como eu uso para ajudar as pessoas a resolverem tal problema. Então, a nossa missão é esse meio, são seus talentos e dons, aquilo tudo que você veio de forma nata em você, que você, óbvio que você vai se trabalhando para desenvolver cada vez mais, mas é as ferramentas que você usa para você manifestar o seu propósito. Então, a sua missão é você usar isso no seu dia a dia, tá? De forma prática, falando de forma prática. Então, toda vez que eu escuto alguém falando para mim, Carol, eu não sei qual que é o meu propósito, sempre vem aquela informação, né, que de forma inconsciente, que a pessoa não percebe, talvez seja isso que você está vivendo também, internamente você sente, né, a sensação que você não é bom o suficiente, né, que você já perdeu tempo demais, que não tem como você viver daquilo que você ama. Então, essas frases, elas não são inofensivas, ao contrário, elas moldam a sua realidade. E é isso que precisa entender muito claro, porque, lembra, as palavras são acionadores dentro da gente. E é aí as palavras que têm a ver não só com o que eu falo, porque as palavras carregam um campo vibracional, por isso que eu preciso entender, por isso que eu fiz essa série, para você entender o impacto que as palavras têm na criação da sua realidade, na criação do seu sonho, do seu desejo, para o caminho que você quer seguir. E aqui nesse segundo episódio a gente está falando sobre propósito. Então, o quanto você pode estar se sabotando para viver o seu propósito, o seu trabalho, a sua missão, o seu servir de uma forma próspera ou de uma forma melhor, porque você está se sabotando e não percebe de forma inconsciente até muitas vezes. Então, a nossa missão, a nossa missão não nasce desse milagre externo. Não, lembra que eu falei um pouquinho ali em cima? Eu uso a minha missão, né, através dos meus dons e talentos. Quais são meus dons e talentos que eu vim desenvolvendo, por mais que já era nato em mim, que era a parte educacional. Eu sempre quis dar aula e aí eu usei a educação física como personal trainer para trabalhar a parte física, a parte mental,
a parte emocional dos meus clientes, e aí eu comecei a atuar também como terapeuta holística. Então, eu atuo nessas duas áreas, nesses campos, como um meio para ajudar as pessoas a entenderem o propósito delas, tá? Então, a nossa missão, ela não nasce de algo externo, ela nasce da nossa identidade verbal. Porque lembra, o que você diz sobre você é o que você vai acreditar e aquilo que você vai incorporar. E o que é identidade? É você assumir, é você reconhecer, é você escolher quem você quer ser a partir de agora. Então, pensa aí na sua jornada. Eu não sei quantos anos você tem, mas ao decorrer dos ciclos da vida, é natural que a gente vai mudando um pouco a nossa identidade, porque a gente vai mudando as nossas crenças, a gente vai mudando a ordem de hierarquia dos nossos valores. Então, a gente vai se incorporando de uma nova identidade. E aqui, a nossa identidade verbal, ela nasce da forma como você se expressa, da forma como você fala. Quando você vive dizendo, né, que você é pequena, lembra, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho mais tempo para fazer tal coisa na minha vida, é impossível eu ganhar dinheiro através do meu trabalho, eu perdi tempo demais. São frases, né, que parecem inofensivas, mas ela tá todo dia reprogramando, você está incorporando essa identidade de fracasso ou de não merecimento, de incapacidade. E logo você não tem disposição para ir atrás daquilo que você deseja para você. Então, a sua missão, ela nunca vai ter espaço, né, para você florescer na sua vida. Por mais que você até possa sentir que você tem o seu dom e o seu talento aí inato dentro de você, mas você não dá espaço para que ela floresça mais. Por quê? Porque você está, lembrando, um padrão repetitivo, reprogramando a sua mente todos os dias, afirmando e reafirmando aquelas frases rotineiras que estão gravadas no seu HD. E onde é o seu HD? No seu cérebro. Lembra? De forma automática você fala não só verbalmente para o externo, mas também no seu diálogo interno. E aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Lembra? As palavras é a base da criação, é o que prepara o terreno. Então, se você não perceber e não reconhecer que as palavras são acionadores do seu campo vibracional, as palavras são acionadores da sua energia, as palavras são acionadores da sua ação para o mundo, as palavras são acionadores da criação do movimento que você quer para a sua jornada. Então, eu vou compartilhar aqui 3 frases que sabotam o propósito assim grandemente. Eu não sou boa o suficiente para isso. Lembra que eu comentei um pouquinho lá em cima? Essa frase, ela te mantém presa na comparação, né? Na paralisia. E o propósito, ele precisa de ação. Lembra que eu acabei de compartilhar aqui? Eu só vou agir quando eu tenho energia. Eu só vou ter energia e ação quando eu acredito naquela visão, naquele caminho, naquele propósito. Eu acredito no meu dom e talento, eu acredito em mim, na minha identidade, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Então, eu não sou boa o suficiente para isso, é uma frase que te mantém presa na comparação. Por quê? Presta atenção na frase, ó. Eu não sou boa o suficiente para isso. Eu já estou afirmando que eu estou me comparando a alguma coisa externa. Traga essa reflexão para você. Quando você acredita, eu não sou boa o suficiente para isso, é em comparação ao quê e de quem? Porque se você afirma, eu não sou boa o suficiente para isso, mas é medindo de qual régua, entende? A outra, já é tarde para mim, né? Essa frase, ela envelhece a nossa alma, porque assim, ó, se é tarde para mim, eu nem vou começar. Mas lembra, o tempo cronológico, quem coloca muito sobre nós, né? A gente não tem, claro que a gente pode ter algumas limitações para fazer alguns tipos de trabalho, né? Mas não que seja impossível. Então,
O tempo da nossa missão, ele não é cronológico. A gente está aqui para cumprir uma missão, um chamado. Então você precisa entender que são processos de alinhamento que você precisa viver e passar para que você entre no fluxo daquilo que você quer, né, vivenciar. Falando da aula de hoje é sobre propósito e missão. Então, já é tarde demais para mim, eu já estou afirmando que é impossível de eu chegar em determinado local ou de ir para determinada situação dentro do meu trabalho, dentro do meu chamado, do meu propósito. Por quê? Porque acabou o tempo, mas quem disse que acabou o tempo? Quem disse que isso que você quer fazer tem um tempo determinado? Entende que isso é uma crença limitante? Isso é uma crença que você está programando, está rodando aí no seu HD, e lembra que as crenças, elas vieram, né, normalmente, da nossa infância, do nosso passado, e tá tudo bem. Só que se você não entende a importância de você parar e refletir, e entender o que eu quero daqui para frente, as coisas não vão se modificar. Outra frase corriqueira, o trabalho é sacrifício mesmo, não tem jeito. Quem trabalha demais ou quem trabalha duro é sempre ter que ser no sacrifício, é assim mesmo e não tem como mudar. Isso não é verdade. Se você acredita nisso, você vai continuar criando sempre uma realidade onde o trabalho é sempre sobreviver e não viver, e não contemplar a vida, e não aproveitar, e não você perceber que você cria sua própria jornada. Mas lembra, gente, isso aqui é muito importante. A minha jornada, ela é criada, né? Quando a gente fala de um adulto criando a jornada na própria vida, a gente está falando sobre autorresponsabilidade de eu assumir o meu papel no mundo e se desenvolvendo para que eu, né, acesse aquela minha potência. Lembra, ninguém nasce pronto. Eu preciso estudar. Então, vou trazer um pouco para a minha história para fazer essa comparação para ficar ainda mais clara aqui. Eu sempre soube que eu quis dar aula, mas para eu dar aula eu tive que estudar, senão não ia poder dar aula. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi fazer faculdade, depois eu fui fazer pós-graduação, fui fazer especializações em várias áreas dentro do comportamento humano, dentro do desenvolvimento humano, até eu me formar como terapeuta também. Então, por mais que eu soubesse, né, que o meu propósito, minha missão era ajudar as pessoas, né, e eu tinha o talento e o dom de ensinar, só que eu tinha que me desenvolver, não foi do nada. Eu investi de tempo, energia e disposição para que aquilo acontecesse na minha vida. E aí pensa na sua jornada. Então, aquilo que você quer fazer para você, se você percebe que você está num momento que você precisa se desenvolver mais, é o que você precisa fazer. E aí você vai parar de falar essas frases corriqueiras, que eu compartilhei algumas aqui, para que você acredite, né? Comece a ter mais fé em você, autoconfiança, reprogramar sua mente de forma oposta para que você se alinhe com quem você quer, né? E aí, lembra, se você acredita que trabalhar muito é sobreviver, né? Sua missão, lembra, sua missão aqui é de expansão. A gente não veio aqui para ficar parado, estagnado. A gente sempre vai evoluir, expandir. E quando a gente não faz isso na nossa jornada, é quando a gente começa a pagar os preços. E quais são esses preços? A estagnação, a dor, o sofrimento, né? A desilusão, a falta de propósito, a falta de desconexão, né, com quem você é e para onde você tem que ir, tá? Tem tudo a ver com isso aqui. E aí, como que você pode começar a reprogramar então isso daqui agora? Quando você muda o que você diz, lembra que eu falei lá em cima ainda mais um pouquinho, você ativa uma nova versão em você, lembra? Porque lembra, a primeira pessoa que escuta e sente o que você fala não é alguém que está do seu lado ou na sua frente. Ao contrário. Eu falei ao contrário, você viu, né? Do seu lado e na sua frente. Então, quando você percebe que quando você muda o que você diz, você, a primeira pessoa que está ouvindo e vendo é você, e que está do seu lado é você também. Então,
Você vai ativar uma nova versão sua. Lembra que eu falei lá em cima sobre a identidade? Uma nova versão que age, uma nova versão que lidera, uma nova versão que escolhe viver com sentido. Lembra? Você é o agente transformador da sua vida. Então, você age, você não fica esperando alguém agir para você. Você vai liderar a sua vida. Antes de você, talvez, eu não sei se seu trabalho é liderar pessoas, né? O meu é liderar pessoas, por isso que eu tô aqui falando com você e é o que eu amo fazer. Antes de você liderar pessoas ou alguém da sua própria família, se você é o líder da sua família, você precisa liderar você. E aí, lembra, o que você escolhe viver com sentido é o que vai transformar, né, o seu sentimento. Lembra, porque é o significado que eu dou que vai acionar a minha energia de potência, de ação, que é o quê? Né? Coragem, motivação, entusiasmo, alegria, gratidão. Então, lembra, porque o seu verbo molda o seu caminho. Lembra, o verbo são as palavras que você fala, são os acionadores energéticos. O seu verbo é o seu chamado. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala, porque não é para o outro, é para nós mesmos. Porque quem escuta, quem sente é você. Então, aquilo que você está continuando falando para você, que não dá tempo, que você não consegue, que você não é suficiente, você está programando a sua vida, né? Você está programando para que você continue aonde você está. E aí, eu vou te dar alguns exemplos de como você pode ressignificar essas frases, tá? Ao invés de você falar não sou boa o suficiente, diga para você, estou pronta para crescer em cada passo. Presta atenção nisso, ó. Eu estou pronta para crescer em cada passo. Lembra, lá em cima, eu não sou boa o suficiente, então já quer dizer que eu estou me comparando a alguém. Lembra que eu dei o exemplo? Quando eu estou pronta para dar o meu próximo passo, eu não estou me comparando ao amiguinho, ou aonde eu acho que o amiguinho está, onde a visão que eu tenho que a vida dele é melhor. Ao contrário, a visão que eu tenho que o trabalho é melhor. Eu estou me comprometendo comigo. Lembra, só eu posso mudar minha jornada, só eu posso mudar minha vida. E só vou mudar a minha vida quando eu dou o meu próximo passo. Eu não vou me preocupar com todos os passos, eu vou me preocupar somente com um passo. Outra frase, já é tarde para mim. Lembra que eu falei lá em cima? Qual é a frase que você pode usar para te ajudar? O tempo da minha missão é o agora. Cara, não importa o depois ou o que foi, importa o que você vai fazer. A sua missão você veio para cumprir no hoje, no agora. Como vai ser daqui a 10 anos? Não sei. Mas eu garanto a você, se você começar a pensar no hoje e agir em direção de construir o que você quer, você vai perceber que parece que os 10 anos não tem uma visão tão clara de como seria, mas se você começar a andar, em alguns meses, semanas, você vai perceber que você vai ter uma missão, uma visão, desculpa, mais de médio a longo prazo sobre a sua trajetória de trabalho. Por quê? Porque você está caminhando, porque você está vendo os resultados, porque você está sentindo que você está bem. Você está sentindo que você está em alinhamento com o que você deseja para você e o quanto você está contribuindo. Lembra? Propósito e missão tem a ver com contribuição, tem a ver com a sua contribuição para seus dons e talentos e com aquilo que tem significado para você. Outra frase, trabalho é sacrifício. Lembra da terceira? Eu posso servir, né, com propósito e prosperar com leveza. Lembra? Eu sempre falo muito sobre isso, você vai ver aqui no canal. Mais importante do que você querer fazer um monte de coisa é você entender o que você quer de verdade para você. Eu garanto a você, vai dar certo, mas é um processo rápido? Não. É um processo que você vai fazer um alinhamento de quem você é, para onde você está indo, por que você está indo. Então, trabalho é sacrifício? Depende. Se você enxerga a vida sempre como um sacrifício, sempre como uma labuta, né? Sempre como uma batalha, sempre vai ser assim. Carol, você quer dizer então que eu não vou ter desafios? Não, desafios é diferente de sacrifícios. Desafios a gente vive no todo dia.
pode ser um desafio maior ou menor, como oportunidades. Às vezes, observa na sua jornada, para mim isso sempre aconteceu. Opa, desculpa. Às vezes, vem muitos desafios para mim, né, com uma fachada, né, camuflando uma grande oportunidade. Porque aquele desafio que eu vivi, que eu estava vivendo, foi uma grande oportunidade que me deu para que eu fizesse uma transição, uma mudança, eu realmente fizesse algo significativo para mim dentro daquilo que eu estava vivendo. Então, entende que aqui é a forma como eu enxergo as coisas. E aí eu vou te passar, eu acho que eu te falei, né? Eu vou compartilhar só aqui de novo. Então, trabalho é sacrifício, é a frase ruim. Você pode substituir por eu posso servir com propósito e prosperar com leveza, mas você viu que é uma decisão. Eu posso, eu estou assumindo. Você viu que é uma decisão, é uma escolha que eu faço e eu vou direcionar com propósito e leveza. Primeiro, o que é prosperar para mim e o que é leveza para mim? Aqui eu já começo a entender o significado das palavras e eu vou alinhando aos meus valores, aos meus princípios e à direção para onde eu quero seguir. E aí eu vou te passar aqui um exercício. Só tomar um golinho. Um exercício que você pode fazer para te ajudar ainda mais também, tá? Você pode escrever agora, com toda a sua presença, né? Então lembra, não faça nada correndo, faça com calma para você, no seu ritmo. Se a minha missão falasse por mim hoje, o que ela diria? Se a sua missão falasse com você hoje, o que ela diria para você? Então, fecha os seus olhos por alguns segundos, respira e deixa vir as informações, o que ela falaria para você de um conselho, o que ela diria para você que significa para você a sua missão para você hoje, o que ela diria para você? E aí, agora você pode escrever uma frase que você possa repetir elas todos os dias. Lembra que aqui em cima eu te dei alguns exemplos de frase, você pode pegar essas ou você pode criar uma nova para você. Mas essa nova tem que fazer sentido para você, para o seu caminho e que te traga esse significado de propósito. Lembra que traga o significado do seu porquê. Por que aquilo é forte para você? Por que faz você acordar todos os dias e ir trabalhar na sua casa ou na parte externa? Mas você tem que entender isso. E aí, quando você escrever essa sua frase ou pegar alguma daquelas, lembra, quando você for ler, traga consciência da potência da informação, das palavras que estão ali. Lembra, é ela que vai te manter no trilho da sua missão. Lembra, a sua missão é você usar os seus talentos e dons que você já tem para manifestar o seu propósito. Lembra, o seu propósito é o seu porquê. Por que você quer fazer aquilo? Qual é o significado que tem na sua jornada? E aí, se você tiver qualquer dúvida, qualquer desafio de você incorporar na sua vida, basta você clicar aqui embaixo e fazer uma consulta comigo. Eu posso te ajudar você a estruturar tudo isso para a sua jornada, para você seguir, tá bem? E aí me conte aqui nos comentários qual dessas frases você vai eliminar hoje da sua jornada, da sua vida, da sua história. E compartilhe aqui também esse vídeo com alguém que você percebe que está meio aí patinando nessa questão de propósito, de missão, e que você percebe que essa aula pode ajudar essa pessoa de alguma forma. E se você gostou, por favor, deixe o seu curtir, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário falando como foi essa aula para você. E na próxima aula eu vou trazer o tema, eu vou mergulhar mais ainda na relação com as palavras, elas estão interferindo na sua saúde e em como você vive, tá bem? Espero ter te ajudado, a minha intenção foi essa. Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!